Pessoal, boa noite a todos os participantes, professor Roberto, a turma do REAG que está nos bastidores aí. Sejam bem-vindos mais uma vez a mais um webinar do Grupo REAG, Webinar Leite. Essa é uma das ações do Grupo REAG com o objetivo de levar realmente conhecimento de alto nível, aplicável a todo o Brasil, América Latina. Tem gente, na verdade, do mundo inteiro que se inscreve e participa conosco, né? Eu queria rapidamente dar as boas-vindas e, além disso, explicar para vocês como funciona a dinâmica para quem está a primeira vez conosco. A nossa ideia aqui é, além do professor trazer todo o conteúdo relacionado aí à pré-sincronização, nós vamos ter um momento de perguntas e respostas. É o segundo momento do nosso webinar, onde os participantes, vocês que estão aí conosco, poderão fazer toda e qualquer pergunta relacionada ao tema, professor Roberto Sartori. Então, usem, por favor, a caixa QIA, os dois balõezinhos que estão aí juntos na base do celular ou do notebook de vocês. Podem deixar lá suas perguntas desde o início da fala agora do professor Roberto. E no segundo momento, nós vamos direcionar todas essas perguntas, ok? Meu nome é Rafael Agdo, sou médico veterinário e gerente comercial dos treinamentos da Faculdade REAG, dos treinamentos do varejo, e vou moderar esse momento aqui com vocês, tá? Professor Roberto, acho que pelo perfil hoje, basicamente de consultores e produtores de leite, acredito que a grande maioria já o conhece, mas o professor Roberto é professor na USP, na Exalc, uma das grandes referências aí nacionais na área de reprodução. E no final do ano passado, ainda nós vimos uma provocação de trazer algo novo. O que está acontecendo aí nessa parte de protocolo? O que os estudos têm direcionado e trazido aí como novas ferramentas, né, para incrementar o resultado? E nós fizemos o convite para o professor Roberto falar com a gente sobre a estratégia da pré-sincronização, agregando tanto no resultado da concepção dos protocolos e reduzindo as perdas gestacionais. Então, professor, é um prazer. O professor Roberto, além de dar aula na USP, ele também é professor dos nossos cursos de pós-graduação e sempre trazendo e agregando muito as nossas especializações. Professor, muito obrigado pelo aceite mais uma vez. É um bom evento a todos. Fique à vontade para fazer as perguntas. Passo a palavra para você, ok? Obrigado, Rafael. Eu, primeiro, agradecer a Reagro por mais esse convite, dessa parceria de muito tempo, né? E realmente esse tema ele está muito quente, muito interessante. Espero contribuir com vocês hoje aí, trazendo informações técnicas, resultados, e estimular o pessoal a pensar um pouquinho mais e além, né, no manejo reprodutivo no gado leiteiro, porque a gente faz tanto experimento e muitas vezes as coisas não dão certo. Mas quando dá, é gostoso. E aí é gostoso compartilhar isso com o pessoal. Então, nós vamos falar da parte fisiológica, né? O porquê de fazer pré-sincronização em gado leiteiro, por que usar IATF em gado leiteiro e por que está dando tão certo. E compartilhar alguns resultados, tanto de experimento quanto de fazendas que têm usado essa proposta de manejo reprodutivo com bastante sucesso. Então, a ideia é essa. Eu vou passar, assim, fazer uma apresentação contextual com tudo que a gente falou aqui, mas o gostoso vai ser depois o bate-papo aí e vão fazendo, se forem surgindo dúvidas, vão fazendo perguntas aí que a gente está à disposição para esclarecê-las. Vou compartilhar minha tela com vocês. E aí eu vou fazer minha apresentação aqui. Bom, só mudar isso aqui de lugar. Rafael, tá aparecendo aí direitinho? O modo apresentação ainda não, pessoal. Acho que agora tem que selecionar de novo no share screen
e clicar aí no modo apresentação que aparece para a gente. Engraçado. Talvez eu tenha que... Agora sim, perfeito. Tá? Então, vamos lá. Então, o tema é pré-sincronização e a gente vai falar realmente que essa estratégia, de fato, aumenta a prenhez por inseminação e reduz perda gestacional. A gente não só vai mostrar resultados, mas também vai falar o porquê disso. Já fica aqui, primeiramente, o meu agradecimento à Reagro por nos dar essa oportunidade de compartilhar com todos, tanto os nossos resultados, mas principalmente a nossa forma de pensar em relação a isso. Esse ano vai completar 25 anos que eu estudo fisiologia reprodutiva da vaca leiteira. E lá atrás, a gente não sabia muito bem por que a vaca tinha problema de fertilidade, era difícil detectar cio nela, etc. Hoje a gente já aprendeu muito ao longo desse tempo, já sabemos mais sobre a fisiologia, assim como resolver os problemas desses animais. Bom, fica aqui desde já meu agradecimento a inúmeros parceiros. Eu listei alguns aqui, mas obviamente tem muito mais gente por trás disso. O Carlos Consentini é quem tem feito mais experimentos na área de leite, apoiado aí por inúmeros colegas, e obviamente é uma parceria aqui com o Leonardo Mello, que é professor da UFG, e o Milo Whitbank, que é lá de Wisconsin. E então, obviamente, agradecimento também às empresas parceiras e às fazendas parceiras. A gente vai falar aqui sobre a fisiologia reprodutiva da vaca leiteira, com o foco, vocês entenderem por que a pré-sincronização ajuda esse animal, falar da história um pouquinho e como é que começaram os protocolos de pré-sincronização e o que a gente tem hoje sendo utilizado aí no Brasil e fora do Brasil, explicar as bases fisiológicas desses protocolos, mostrar dados de protocolos ajustados à realidade brasileira, entre eles o que a gente chama aqui carinhosamente de ExalcSync, só para facilitar nosso entendimento do processo, e mostrar dados do experimento que a gente comparou, então, o ExalcSync com o duplo OffSync, e fechar com algumas considerações. Então, isso daqui, né, a grande maioria de vocês já sabe que vacas leiteiras, elas, para produzirem bastante leite, têm que ter alta ingestão de matéria seca. Essa correlação é alta e positiva. Só que essa alta ingestão de matéria seca, por que eu falo da vaca leiteira? Porque ela é o animal que tem o maior consumo de matéria seca para conseguir produzir essa quantidade de leite, tá? E ela interfere na fisiologia reprodutiva, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, uma vaca de baixa produção, uma novilha nulípara, uma vaca seca, como come bem menos, tem, por sua vez, alta progesterona circulante. Então, no final de um ciclo, quando ocorre a lise do corpo lúteo, progesterona cai, é quando tem o folículo dominante da última onda, pré-ovulatório, crescendo, produzindo estradiol. Então, progesterona caiu, aumenta a pulsatilidade de LH, aumenta a produção de estradiol, até que a vaca tenha um pico pré-ovulatório de LH, e aumenta a pulsatilidade de LH, dá o pico de LH, e essa vaca, então, vai ovular, com um pico pré-ovulatório aqui de estradiol. Bom, um animal lactante produzindo, quanto mais leite ela produzir, maior é esse efeito, ela já vai ter menos progesterona circulante, apesar de ter um corpo lúteo grande. Quando ocorre a luteólise, a progesterona cai e o folículo pré-ovulatório vai crescendo, só que
essa vaca tem menos estradiol do que uma vaca seca, por exemplo. Então, o que acontece? Ela vai ter essa alta pulsatilidade de LH persistindo por um período mais longo para que esse folículo cresça mais e produza estradiol suficiente para conseguir, então, ir lá no hipotálamo, dar um pico de GNRH, consequentemente um pico de LH e ela ovular. Ou seja, essa vaca produtora de leite, ela tem um pico de LH atrasado, ovula um folículo maior, porque ele demora mais para ovular, ou seja, é um folículo que a gente chama de folículo persistente, e apesar disso tudo, por ter menos estradiol circulante, ela tem duração de cio bem mais curta. A gente aprende nos livros aí que, em média, a vaca tem 12 horas de cio. Para a vaca leiteira, isso não é verdade. A duração do cio, em média, 5 a 6 horas, podendo variar de 0 a 12 horas, tá? Ou até um pouco mais, dependendo. Então, o que a gente entende hoje dessa fisiologia dessa vaca lactante? É que ela, em condições fisiológicas normais, dando um cio natural, ela geralmente, e quanto maior a produção de leite, maior vai ser esse efeito, ela vai ovular um folículo persistente, com um ovócito de qualidade inferior, comprometido, porque ela foi exposta a alta pulsatilidade LH por um período mais longo. E isso tudo a gente já estudou e já comprovou. E, de fato, um trabalho do Pedro Monteiro, aqui no nosso grupo, em que a gente comparou vacas que foram submetidas, aí não é nem ovulação natural, é vacas submetidas a protocolo de IATF, que algumas delas, nesse caso 23 vacas, elas não responderam à sincronização no início do protocolo, ou seja, o folículo que estava no D0 do protocolo, em vez de ele regredir e começar uma nova onda, como no campo o pessoal fala zerar a onda, como aconteceu nessas 59 vacas aqui, o folículo que estava presente, ele continuou a crescer e ovulou lá no final. Ou seja, essas vacas ovularam um folículo maior, entretanto mais velho, folículo persistente. O que isso aconteceu? O que isso refletiu? Refletiu numa fertilidade muito ruim. Olha, as vacas que ovularam folículo jovem, menor, tiveram aí 45% de concepção. Quem ovulou folículo persistente, 20%. E a diferença foi aos 30 e aos 60 dias de confirmação da gestação. Então, mostrando para vocês que hoje, vacas que dão cio natural, quanto maior a produção de leite delas, maior é a chance de ovular um folículo persistente com o ósito comprometido, que vai dar uma baixa fertilidade. Se a gente olhar os dados aí do Concept Plus leite em gado holandês, vacas que são inseminadas em cio emprenham menos hoje do que vacas submetidas a IATF. Pode conferir lá. Tá? Já vacas girolanda, produzindo aí 15, 20 litros de leite, ainda nesse caso, muitas vezes inseminados em cio, emprenham mais do que em IATF, mas depende muito do protocolo também utilizado, tá? Mas a mensagem aqui é a seguinte: vaca, quanto maior a produção de leite dela, maior a chance de ter um folículo persistente, mesmo natural, tá? E que dê baixa fertilidade, porque tem um ósito de qualidade inferior. Esse aqui, só para deixar claro para vocês, foram vacas submetidas ao protocolo com implante de progesterona no D0 e 2 miligramas de benzoato de estradiol no D0. Ou seja, 30% das vacas, mesmo recebendo implante e benzoato, não sincronizaram a emergência da onda. Tá? Num protocolo comum, sem pré-sincronização, começando só com benzoato e implante. Bom, por que tudo isso acontece? E a gente sabe, isso daí já vem lá desde os tempos do Siuá, do Zequinha, que avaliaram o impacto da fluxo sanguíneo hepático no catabolismo de hormônio esteroide. Então, quanto maior o consumo de matéria seca, maior o fluxo sanguíneo hepático. Vocês veem aqui uma vaca lactação,
tem um fluxo de 2.000 litros por hora no fígado. Uma vaca seca, 900 litros por hora. Só que o fígado é o órgão prioritário para metabolizar os hormônios esteroides. Então, mesmo que a vaca produza bastante estradiol e progesterona, como a metabolização hepática, né, o catabolismo é muito acelerado, sobra menos na circulação. Por isso que elas têm aquilo que eu mostrei para vocês aqui, ó, menos progesterona e menos estradiol, apesar de ovularem folículos grandes e formarem corpos lúteos grandes. E esses níveis de hormônios esteroides baixos aqui na circulação têm várias consequências. Aumenta a incidência de ovulação múltipla, que nós vamos conversar sobre isso, dupla ovulação, tripla ovulação. Aumenta o tempo entre a luteólise e a ovulação, ou seja, formando folículos persistentes, aumenta o tamanho do folículo e aumenta o tamanho do corpo lúteo. E tudo isso interfere também na fertilidade desse animal. Tanto é que em um experimento que nós fizemos, comparando vacas lactantes, produzindo 46 quilos de leite, versus vacas secas, curiosamente eram vacas que durante a lactação não emprenharam e seriam descartados, foram secados para serem descartados. As vacas tinham sido inseminadas 6, 7, 8, 10 vezes e não emprenharam. Quando elas foram secas, entraram no experimento, elas tiveram um cio natural, foram inseminadas com sêmen de alta fertilidade, confirmei a ovulação com ultrassom, 5 dias depois da ovulação, lavei o útero, aí não superovulação, ovulação natural, tá? Lavei o útero para coletar os embriões. Elas foram ressincronizadas para cio com prostaglandina, dando cio novamente, foram inseminadas, embriões coletados, etc. Cada animal passou por esse procedimento 2 ou 3 vezes. E o que importa para a gente aqui é mostrar para vocês a qualidade embrionária. Vacas lactantes versus vacas secas. Olha só que legal, isso foi feito no inverno, em Wisconsin. Então, vacas secas, amarelinha aqui, ó, tiveram grande quantidade de embriões de qualidade excelente ou boa, ou seja, embriões viáveis e pouco embrião degenerado. Já as lactantes tiveram menos embriões bons e bastante embrião degenerado. A taxa de fecundação, tanto nas secas quanto na lactante, foi boa, tá? Foi em torno de 80, 80 e poucos %. O problema foi a qualidade do embrião com 6 dias de vida. Isso aí se repetiu em inúmeros experimentos, tá? E a gente acredita que seja esse impacto aí desse catabolismo de hormônio esteroide interferindo aí na qualidade do ósseo, etc., que reflete no embrião de qualidade inferior em vacas lactantes. Outra coisa que a gente viu, nos experimentos em Wisconsin, trabalho publicado na Biology em 2005, é a associação entre a produção de leite, a progesterona circulante e a incidência de dupla dominância ou tripla dominância. Por que eu falo dupla dominância? Porque a gente já estudou a primeira onda folicular do ciclo desses animais. Mas vocês podem extrapolar para dupla ovulação, tripla ovulação, etc. Consequentemente, gestações gemelares. Tá? Então, o que nós vemos aqui? Quanto maior a produção de leite, ó, bolinha pretinha, linha preta, maior é a incidência de ovulação tripla. Quanto menor a produção de leite, maior a incidência de ovulação simples ou dominância simples. E por que isso tem uma relação? Provavelmente tem uma relação com a progesterona circulante e outros hormônios, principalmente, a gente acredita que é FSH. Tá? Então, ó, quanto maior a produção de leite, menos progesterona. Quanto menos progesterona, maior a chance de dupla ou tripla dominância. Quanto menos progesterona, mais FSH. Mais FSH acaba selecionando mais do que um folículo dominante, tá? Então, é muito claro para a gente isso. É muito comum você ver vacas multíparas tendo partos gemelares e raro novilhas de primeira cria tendo parto gemelar.
por causa disso, tá? Simples assim. Tem outros fatores que também interferem na dupla ovulação e gestação gemelar. Um deles, por exemplo, vocês podem ver aí nos dados de vocês, quando as vacas estão saindo do estresse térmico, elas não estão ciclando, tem baixa progesterona, de repente dá se ovula, e aí ela tem dupla, tripla ovulação e aumenta a chance de gestação gemelar. Então, é muito comum ter uns picos de partos gemelares. Se você for olhar 9 meses atrás, é mais ou menos na saída do verão, tá? Então, por que eu estou falando isso? Para vocês entenderem, quanto maior a produção de leite e menos progesterona, maior a chance de dupla ou tripla ovulação. Isso parece até ser bom para a fertilidade das vacas. Opa, tem 2 corpos lúteos, 2 oócitos, 2 embriões, aumenta a chance de emprenhar. De fato, aumenta a chance de emprenhar no início da gestação. Só que depois, um embrião compete com o outro e um mata o outro. Ou seja, ovulações múltiplas que possam gerar gestações gemelares também acabam gerando alta mortalidade embrionária ou fetal. Esse aqui é um trabalho feito lá em Madison, pelo Rodrigo Sala e a turma do Álvaro Garcia Guerra, o Milo Wildbank, o Juan Moreno, junto da ST Genetics, que eles fizeram o seguinte: tinha muito aquela história, nós produzimos embrião FIV, estou com 2 embriões meia boca aqui, então vamos transferir os 2, aumenta a chance de emprenhar. Foi isso que eles compararam, tá, nesse estudo, em receptoras, só para vocês verem uma comparação aí. Então, o que eles fizeram? Pegaram um embrião meia boca, transferiu um embrião só num grupo de receptoras. Outras receptoras receberam 2 embriões de qualidade não tão excelente, mas os 2 no mesmo corno, ipsilateral ao corpo lúteo, no dia 7 do ciclo da receptora. E o terceiro grupo recebeu um embrião em cada corno, um do lado do corpo lúteo e outro no corno contralateral. Vocês veem, não deu diferença significativa na prenhez aos 33 dias, até numericamente parece até ser melhor para quem recebeu 2 embriões. Por isso que vocês têm que tomar muito cuidado só em analisar dados com prenhez com 30 dias. Porque a hora que chegou aos 60, aquelas que receberam 2 embriões, a prenhez despencou. E quando olha a perda entre 30 e 60, ainda assim nós estamos falando de embrião FIV de qualidade não tão boa, quem recebeu um só, a perda foi de 19%. Só que quem recebeu 2 embriões, seja no mesmo corno ou um em cada corno, a perda gestacional em 30 e 60 dias foi de 35% a 44%. Tá? Então, o que eu quero dizer nessa história toda? É que, se nós conseguirmos desenvolver um protocolo de IATF que diminua a dupla ovulação, consequentemente gestações gemelares, automaticamente nós vamos diminuir perda gestacional. Tá? Isso é fato. Outra coisa, se nós conseguirmos ter protocolos que aumentem o cio das vacas no momento da inseminação, também tendem a diminuir perda gestacional entre 30 e 60 dias. Isso são dados, principalmente do Marcos Pereira, junto do Zequinha, mas agora o Carlos Consentini fez uma revisão de literatura enorme, mesmo no protocolo OV-Sync. Quem dá cio perde menos lá na frente. Tá? Então, está aí informação relacionada ao tema da nossa conversa de hoje. Vou falar um pouco dos programas agora. Então, qual é a proposta, qual é a ideia do programa de pré-sincronização? O programa de pré-sincronização, ele é feito para que, quando a gente entre no protocolo de IATF, propriamente dita, as vacas estejam no momento ideal do ciclo, para responder da melhor forma possível a esse protocolo. É isso que nós vamos explorar daqui nos próximos minutos. Então, aqui é um trabalho muito legal do Zequinha, mostrando qual é o melhor momento do ciclo estral para iniciar um protocolo OV-Sync, ou seja,
Em que momento do ciclo estral, se eu aplicar GNRH nas vacas, vou ter maior incidência de ovulação, consequentemente, sincronização. Então, separou vacas que estavam entre o dia 1 e 4 do ciclo, tomaram GNRH, 23% de ovulação, poucas vacas folículo dominante, responsivo ao GNRH. Vacas entre o dia 5 e 9 do ciclo, 96% de ovulação ao GNRH. Vacas entre o dia 10 e 16 do ciclo, já caiu para 54% de ovulação, porque já está aí na transição da primeira para a segunda onda. Vacas que receberam GNRH entre o dia 17 e 21, 77% de ovulação. Ou seja, se eu quiser ter vacas sincronizadas que vão responder melhor ao GNRH, eu quero as minhas vacas entre o dia 5 e 9 do ciclo estral. Então, eu tenho que desenvolver um protocolo de pré-sincronização para colocar as vacas entre o dia 5 e 9 do ciclo, quando eu for iniciar meu protocolo de sincronização com GNRH, que, por sinal, nossos dados aqui mostram, hoje, em vacas leiteiras, é melhor para começar o protocolo com GNRH do que com benzoato. Nós não vamos ter tempo de explorar muito esses dados, mas depois, na parte de perguntas, se vocês quiserem, a gente pode conversar mais sobre isso. Mas já adianto, GNRH no D0 do protocolo em vaca leiteira tem dado melhores resultados do que benzoato de estradiol, por inúmeras razões. Um detalhe, nós estamos trabalhando de preferência com alguns tipos de GNRH e dobrando a dose, tá? O maior conjunto de dados que nós temos é usando o dobro da dose de acetato de buzerelina. Então, as pré-sincronizações têm os seguintes objetivos: aumentar a porcentagem de vacas no momento ideal do ciclo estral, para se iniciar o protocolo com GNRH, aumentar a porcentagem de vacas ovulando a esse GNRH, aumentar a porcentagem de vacas com progesterona adequada no início do protocolo, porque nós queremos alta progesterona durante o protocolo de ATF, nós vamos falar sobre isso, e aumentar a eficiência de sincronização do protocolo. Tá? Volta aqui, ó. Quanto maior a progesterona, menor a chance de codominância. Então, se durante um protocolo de ATF eu tiver alta progesterona, eu diminuo bastante a probabilidade da vaca ter dupla ou tripla ovulação e, consequentemente, gestação gemelar e, consequentemente, alta perda gestacional. Tá? Muito bem. Então, um dos protocolos de pré-sincronização que foram desenvolvidos, foi o Richard Pursley que trabalhou, é o que ele chama de G6G. Então, aqui é o OVSIC clássico. GNRH, 7 dias depois prostaglandina, 2 dias depois GNRH, 16 horas depois inseminação, em tempo fixo. Aí, o que ele fez? Ele fez prostaglandina, 2 dias depois GNRH, e aí, 6 dias depois, vem com o OVSINC. Então, é uma pré-sincronização mais simplificada antes do OVSINC, que ele chama de G6G, é um protocolo interessante até, viu? E olha os resultados. Vamos focar aqui, o controle e o G6G. Ovulação a este GNRH aqui, ó, sem pré-sincronização e com pré-sincronização. De 54% passou para 85% de ovulação. De 69% passou para 92% de sincronização geral ao protocolo. E só por fazer essas duas aplicações antes aqui, ou seja, essa pré-sincronização, a fertilidade passou de 27% para 50%. Ah, mas o P008 é uma tendência, é porque tem pouca vaca nesse estudo. Mas, obviamente, eles fizeram vários outros experimentos, já mostrando que, sim, fazer essa pré-sincronização aumenta a fertilidade das vacas. Tá? Olha só que negócio interessante. A gente pode ir fazendo adaptações. Eu estou até me adiantando aqui, porque só para não perder a oportunidade. Eu vou falar hoje praticamente e exclusivamente de pré-sincronização para a primeira inseminação pós-parto. Mas nada impede, por exemplo, de eu fazer uma inseminação. No D25 pós-inseminação, eu aplicar GNRH em todo mundo, sem saber se está prenha ou vazia. E 7 dias depois,
cai no dia 32, passo o ultrassom e vejo quem está prenha e quem está vazia. Quem estiver vazia, eu posso, por exemplo, iniciar um novo protocolo de ATF, já tendo feito uma pré-sincronização para as ressincronizações. Olha que negócio legal. Ou até posso me adiantar, eu posso, faço no dia 25, no dia 32, passo o ultrassom, está vazia, e com o corpo lúteo, eu pulo essa etapa e já termino o protocolo. Ó, faço prostaglandina, 2 dias depois GNRH e depois insemina. Tá? Então, olha só as possibilidades que a gente tem aqui. Bom, que outros programas tem de pré-sincronização? O mais clássico, antigo, trabalhado aqui pelo Fred Moreira, Bill Thatcher, Jeff Stevenson, é o pré-sync e off-sync, que fazia as pré-sincronizações com prostaglandina. Então, fazia uma prostaglandina, 14 dias depois outra, e 10 a 14 dias depois vinha com off-sync. Qual o problema? Se as vacas não estivessem ciclando ou não tivessem corpo lúteo, aí não adiantava nada fazer essa prostaglandina. Por isso que daí a turma do Milo, o Wildbank em Wisconsin, o Alexandre Souza, o Anderson Aires, trabalharam, então, no desenvolvimento do duplo off-sync. O que é o duplo off-sync? Você faz uma pré-sincronização com o off-sync e depois vem com... Mas não insemina, obviamente, e depois vem com o off-sync da inseminação. Tá? Esse é o protocolo que é mais utilizado hoje nos Estados Unidos até hoje. Né? Então, ele é um refinamento do G6G, na verdade. Tá? E olha só, eles compararam os dois e viram que quando faz o duplo off-sync, ó, tem mais vacas com corpo lúteo no momento deste GNRH aqui, ou seja, ovulou mais ao pré-sync do que só a prostaglandina, isso era esperado. Mais vacas ovularam ao GNRH1, consequentemente, mais vacas tinham alta progesterona quando? Aqui, no momento da prostaglandina. Lembra que eu falei que eu quero alta progesterona aqui para diminuir a incidência de dupla ovulação, diminuir perdas gestacionais, assim como alta progesterona aqui é bom para a qualidade do óvulo, porque diminui pulsos de LH. Não tem superestimulação do óvulo. Tá? Então, aqui é tudo de bom. Então, o duplo off-sync se mostrou melhor que o pré-sync off-sync. Aqui, trabalhos nossos, do Carlos Consentini, mostram que vacas sem corpo lúteo no D0 do protocolo de ATF emprenham mais do que aquelas que têm corpo lúteo quando a gente começa um protocolo de ATF. E mais, vacas com CL no momento da prostaglandina, ou seja, ao final do protocolo, mesmo usando implante de progesterona, tá, pessoal? Ou seja, efeito do implante mais do corpo lúteo, emprenham mais do que as vacas que só têm progesterona do implante até o momento da prostaglandina. Então, realmente, ter corpo lúteo no D0 do protocolo é bom, ter corpo lúteo no momento da prostaglandina é bom para a fertilidade de vacas. Aqui mostra vacas que tinham corpo lúteo no D0 do protocolo e que não ovularam a partir do D0 versus vacas que ovularam a partir do D0. A fertilidade foi a mesma. Interessante, vacas que não tinham corpo lúteo no D0 e não ovularam ao início do protocolo, ou seja, ao GNRH, tiveram fertilidade muito baixa. Já quem ovulou, mesmo tendo iniciado o protocolo sem corpo lúteo, restaurou a fertilidade delas. Então, está aqui. Vacas, né? Isso aqui é dados lá dos Estados Unidos, do Julio Giordano. Vacas ovulando ao GNRH do protocolo de ATF ou não. Ou seja, ovulando ao D0 do protocolo ou não. Mais vacas têm alta progesterona no momento da prostaglandina. Mais vacas sincronizadas e a fertilidade sobe de 38,5% para 52%. Então, vocês estão vendo como é legal, é importante fazer uma pré-sincronização para as vacas entrarem no protocolo de ATF com alta progesterona e, de preferência, ainda ovulando a esse GNRH para, no final, ter uma fertilidade
elevada e outras consequências positivas, tá? Ou seja, vamos lá, o início do protocolo, melhor perfil de progesterona durante, maior sincronização, maior fertilidade. E, de fato, a gente tem dados aqui do Leonardo Mello, do Pedro Monteiro, mostrando quanto maior a concentração de progesterona durante o protocolo de ATF, maior a probabilidade da vaca emprenhar ao protocolo, inclusive hiperdominância prenha até 60 dias. Aqui também, que o Pedro fez foi vacas que emprenharam ou não emprenharam o protocolo de ATF e viu como é que estava a progesterona delas. Vacas que emprenharam tinham progesterona mais alta durante o protocolo de ATF do que quem não emprenhou. Ou seja, muita gente, vocês devem ter escutado muita gente falar da importância da progesterona alta após a inseminação, para o desenvolvimento embrionário, etc. E ela é importante. E esse aí a gente não conseguiu resolver ainda esse problema definitivamente. Não é o tema de hoje. A gente já fez um número de experimentos com suplementação de progesterona após a inseminação, sem resultados satisfatórios. Mas aqui eu estou falando para vocês que não só depois da inseminação e depois da ovulação, mas antes da inseminação, alta progesterona durante o protocolo é importante. Assim como zero progesterona no momento da inseminação é importante. Por isso que a gente preconiza 2 prostaglandinas nos protocolos de ATF que a gente faz em gado leiteiro, para zerar realmente a progesterona no momento da inseminação. Tá? Então, mais progesterona no D0 e na primeira PGF, maior probabilidade de emprenhar. E aqui é o duplo OV5. E aqui tem um experimento maravilhoso, não foi publicado ainda. Foi feito a seguinte coisa. Aqui é o protocolo duplo OV5, é o GNRH na sexta, na outra sexta, prostaglandina. Pula 3 dias GNRH, pula 7 dias outro GNRH, mais 7 prostaglandina. 2 dias e um pouquinho, 2 dias e meio, né, o GNRH à tarde, insemina no outro dia de manhã. E o que foi feito nesse experimento? Essa estratégia faz ter alta progesterona circulante durante o protocolo OV5 da inseminação. E aqui o experimento foi para mostrar que a progesterona é quem interfere na qualidade do ósseo do embrião e não necessariamente a idade do folículo. Então, o outro grupo, o que foi feito? A mesma coisa, só que no dia seguinte deste GNRH, as vacas receberam uma prostaglandina. Então, olha a diferença. Aquele grupo alta progesterona e esse grupo aqui, progesterona mais baixa. Por quê? Porque no grupo de alta progesterona, o que aconteceu? O folículo ovulou, a pré-sincronização formou um corpo lúteo. Aí, foi receber o GNRH, ovulou o outro folículo, ou seja, formaram 2 corpos lúteos. Voltando aqui, no momento desta prostaglandina, esse grupo de alta progesterona, se você passar ultrassom, o que ela vai ter? Um corpo lúteo de 14 dias, vindo desta ovulação, e mais um corpo lúteo de 7 dias, vindo desta ovulação. Então, elas vão ter 2 corpos lúteos e um folículo dominante. Esse é o melhor dos mundos, tá? Para ter a vaca ideal para a gente, mesmo sendo vaca de alta produção de leite. Já nesse grupo, como tomou prostaglandina aqui, regrediu o corpo lúteo desta ovulação. Consequentemente, ela só vai ter um corpo lúteo jovem, de 7 dias, aqui vindo dessa ovulação. Então, é o grupo de baixa progesterona. E aí, essas vacas foram inseminadas e 7 dias depois lavou o útero para coletar embrião. E olha que legal o resultado. Taxa de fecundação aí em torno de 77% a 79% nos 2 grupos. Mas, dos embriões fecundados, quase 90% eram embriões de grau 1 ou 2, ou seja, embriões viáveis, embriões bons, em vacas de alta produção de leiteira, só que quando o óvulo cresceu num ambiente com alta progesterona, produziram embriões de excelente qualidade. Já de baixa progesterona, nem tanto. Olha só, 35% de embrião degenerado, aqui só 8% de embriões degenerados. Isso aqui parece estar lavando o útero de novilha, no líparo.
Obviamente, esse estudo não foi feito no verão, que aí o estresse térmico bagunça com tudo, tá? Não é o tema da nossa conversa hoje. Estresse térmico não tem protocolo que salve, porque o calor cozinha os oócitos, tá? Isso é tema para outro bate-papo. E aí foi feito um experimento bem legal lá em Portugal, a turma do Paul Frick e o Paulo Carvalho, em que eles fizeram uma comparação justa. Eles sincronizaram o cio de metade das vacas em sistema de freestall, vacas holandesas de alta produção, e a outra metade passaram pelo duplo OV-SYNC. Ou seja, todo mundo foi inseminado mais ou menos no mesmos dias em leite para a primeira inseminação pós-parto. Tá? Só que metade no duplo OV-SYNC e metade com detecção de cio sincronizado. Olha os resultados, que legal. Obviamente, quem foi sincronizado com o duplo OV-SYNC, todas elas foram inseminadas, ou seja, taxa de serviço de 100%. As que receberam o protocolo de sincronização de cio, 22,5% não foram detectadas em cio, consequentemente não foram inseminadas, 29% de diferença. E a fertilidade? O duplo OV-SYNC emprenhou mais do que o cio natural, ou cio induzido, 49 versus 39, 27% de diferença. E se a gente juntar a taxa de serviço com prenhez por inseminação, aí que sai ganhando mais ainda. Ó. Vacas prenhes aos 33 dias pós primeiro manejo reprodutivo, digamos assim. 49% versus 30%. 64% de diferença. Tá? Só para vocês entenderem os benefícios de usar um protocolo de pré-sincronização, no caso aqui, duplo OV-SYNC versus detecção de cio. Ou seja, se alguém falar que cio emprenha mais, vaca de alta produção, ou está numa fazenda muito especial, ou ele está equivocado. Vocês podem ter certeza disso. Tá? Vamos falar um pouco da base fisiológica do protocolo de ATF agora. Para que você usa um protocolo? O que você quer nele? Que você sincronize com a eficiência e emergência da onda, que tenha alta progesterona durante o crescimento do folículo pré-ovulatório, que você cause uma regressão total do corpo lúteo no momento adequado, por isso que a gente faz 2 prostaglandinas, que a gente sincronize a ovulação ao final, que todo mundo ovule, e que eu faça inseminação sem necessidade de observar cio, mas isso não significa que o cio não seja bom para a fertilidade e diminuir perda gestacional. Então, eu quero usar protocolos que aumentem a taxa de sincronização da emergência, que aumentem a progesterona circulante durante o protocolo. E o seguinte, eu posso usar implante, eu posso usar 2 implantes. Deixa eu falar uma coisa para vocês, pessoal. Um corpo lúteo maduro, ele coloca aí de 5 a 8 nanogramas por ml de progesterona circulante numa vaca. Um implante novo de progesterona coloca 1 nanograma por ml. Então, se eu quiser substituir à altura um corpo lúteo em quantidade de progesterona, tem que pôr de 5 a 8 implantes numa vaca, tá bom? Só para vocês terem uma ideia do que nós estamos falando aqui. Por isso que hoje a pré-sincronização que faz iniciar o protocolo de ATF com um corpo lúteo é muito interessante, porque faz a vaca ter progesterona bem mais alta do que se você colocar um implante, tá? Eu quero zerar a progesterona no momento da inseminação, como eu falei, por isso eu uso 2 doses de prostaglandina, e ter boa concentração de estradiol ao final do protocolo, de preferência que dê cio e que ovulem bem. Porque com isso eu tenho baixa porcentagem de folículos persistentes, envelhecidos, com qualidade ocitária ótima, diminuindo a taxa de dupla ovulação. Com isso, tem bom transporte de gametas, alta fecundação, ambiente uterino pré e pós-inseminação perfeito, aumentando a fertilidade, diminuindo a perda gestacional. Isso aqui não veio do além, tá? Esse conjunto de informações tem aqui 25 anos de pesquisa, tem alguns trabalhos citados aqui que a gente usou para se embasar nessas considerações. Bom, a pré-sync, então, ajuda nisso tudo, tá? E aí, você tem aí as combinações hormonais que você pode utilizar, a gente não vai entrar muito a fundo nisso, eu já falei que GnRH é melhor que BE no B0, por várias razões, mas eu
fazendo o GNRH no D0, quando eu faço a pré-sync, então aí que dá mais certo ainda, né? Porque daí eu aumento a chance de ovular o GNRH, mais corpo lúteo, mais progesterona, etc. Então, aqui é toda a fisiologia por trás do protocolo e o que tem de bom nessa história toda. Falando agora, eu falei aí do G6G, falei do pré-sync off-sync, do duplo off-sync. Vamos falar dos programas nossos agora, que a gente desenvolveu aqui no Brasil, também encabeçados aí pelo Carlos Consentini. Então, um dos experimentos que ele fez no mestrado foi fazer uma pré-sincronização, em vez de usar off-sync, fazer por 7 dias um implante de progesterona usado, na retirada do implante prostaglandina e cipionato. Nesse caso aqui, 8 dias depois, iniciava aí com o protocolo. Nesse primeiro experimento, vocês vão ver que a duração do protocolo com implante é de 7 dias, agora a gente usa 8, tá? Aqui, o intervalo entre a pré-sync e o início era 8, agora a gente usa 10. Mas eu vou falar dos ajustes finos que a gente fez por último. Lembrando, dose dobrada de GNRH aqui, 16,8 microgramas de buserelina, implante com 2 gramas, 2 prostaglandinas. E aqui o que a gente fez no experimento foi comparar usando cipionato como indutor de ovulação no final, combinação de cipionato e GNRH ou só GNRH. Nós sabemos, quando faz cipionato, a vaca dá mais cio do que quando faz GNRH. E a verdade é a seguinte, tá? Muito produtor de leite não gosta de cio. É aquela bagunça que vira no freestall, vaca se machucando e cai um pouquinho a produção de leite. Então, de repente, se esse protocolo aqui desse menos cio no final e se comportasse tão bem quanto os outros, talvez fosse uma opção super interessante. Vamos ver o que deu de resultado, né? Primeiro, a dinâmica dele. Então, no início, independente dos tratamentos, tinha, com 36 dias em leite, em média, 68% das vacas já tinham corpo lúteo. Ao final do protocolo de pré-sincronização, ou seja, quando iniciou o protocolo de sincronização, ele já estava com 81% de vacas com corpo lúteo. Tivemos aí vacas ovulando ao GNRH. Lembra, pré-sincronização, inicia uma nova onda, aqui a gente vai ter um folículo de 6 a 7 dias de idade, que ovula potencialmente o GNRH, vai formar outro corpo lúteo. Já tinha o corpo lúteo da pré-sync. Então, o protocolo está rolando, de preferência, com 2 corpos lúteos. Isso aconteceu aqui em um número substancial de vacas com 2 corpos lúteos no momento da prostaglandina. Lembrando que foi prostaglandina no D6 e no D7. Tá? E aí, 80% de vacas deram cio ao final desse protocolo, com fertilidade em 32% e 58%, dependendo da fazenda. Teve fazenda que foi só no verão, extra-externo, teve fazenda muito boa de manejo, na média deu 43%. E olha a perda, como, geralmente em fazendas como essas, a gente está falando aí de 20 e poucos por cento de perda gestacional, entre 30 e 60 dias. Aqui nós estamos falando de 11%. Tá? E aqui, a prenhez de acordo com a presença de corpo lúteo. No D-15, ou seja, antes da pré-sync, se ela tinha corpo lúteo, emprenhou mais do que se ela não tinha. No D0, quando iniciou o protocolo de ATF, quem tinha corpo lúteo emprenhou mais do que quem não tinha. Que já tinha 81% das vacas. E no D6, ou seja, no momento da prostaglandina, quem tinha corpo lúteo emprenhou 2,6 vezes mais do que quem não tinha. E no momento da prostaglandina, se tivesse 2 ou mais corpos lúteos, emprenhava mais ainda. Tá? Que essa é a vaca ideal, essa é a vaca perfeitamente sincronizada. Tá? E aqui a variação entre fazendas. Ó. Teve fazenda com 34,7%, mas teve fazenda com 58%. Essa fazenda aqui, o experimento foi durante 365 dias, incluindo o verão, ventilação cruzada, fechou com 58%. Tá? Quando a gente olha os tratamentos de indução, só cipionato mais GNRH ou só GNRH, aos 30 dias emprenharam todos iguais.
43%. Só que, aos 60 dias, teve aí uma queda maior no grupo que só tomou GNRH, ou seja, o grupo que deu menos cio, pode ser coincidência ou não, mas a perda gestacional nesse grupo foi maior do que nos outros dois, juntos. Então, potencialmente, o fato de não ter tido menos vacas em cio, emprenhou até que bem com 30 dias, mas perdeu mais aos 60, tá? Isso aqui ainda é motivo de estudo, tá bom? Então, a gente ainda não está à vontade de abrir mão do cipionato no final do protocolo que a gente está usando. Então, aqui, cipionato versus GNRH, aí, juntar os dois não teve efeito nenhum, né? GNRH, além do cipionato, não teve nenhum benefício. Então, a gente hoje usa só o cipionato ainda como indutor de ovulação e é barato, eficiente, então vamos continuar usando enquanto puder, tá? Bom, então a pré-sincronização, como consideração dessa parte, ele aumenta a vaca iniciando o protocolo aqui com corpo lúteo, respondendo melhor ao GNRH para que tenhamos 2 corpos lúteos aqui no momento da prostaglandina, folículo de melhor qualidade, ósseo de melhor qualidade, tudo aquilo que a gente já falou. E é muito fácil usar pré-sync, principalmente para a primeira IATF pós-parto. E agora aqui compartilhar com vocês os resultados do experimento que a gente acabou de fazer lá na fazenda Céu Azul, em Goiás, parceria com bastante gente, a Global Gen, agradecimento, bancaram todo o experimento, parceria com a FG, Universidade de Wisconsin, fazenda também sistema de freestall, bastante vaca, foram super receptivos, temos muito a agradecer a essa fazenda. E a Reagro, que abriu as portas para a gente nessa fazenda já há um bom tempo e continua abrindo, então está aí mais um exemplo de uma grande parceria da Exalc com a Reagro. Tá? O que você quer? Nesse programa aqui que a gente testou, é aumentar a fertilidade da primeira inseminação usando programas de fertilidade, ou seja, você emprenha mais do que se estivesse inseminando em cio. A gente quis comparar 2 pré-sincronizações, ou seja, aquela que a gente desenvolveu à base de implante de progesterona e cipionato mais prostaglandina no final, versus OV-Sync como pré-sincronização. E comparar 2 protocolos, o OV-Sync versus o Exalc-Sync para a indução de ovulação e inseminação. O que é o Exalc-Sync? É justamente esse que a gente desenvolveu aqui, GNRH no D0 com implante, D7 e D8 prostaglandina, retira o implante, faz cipionato e insemina no D10. Muito bem. Então, está aqui a ideia desse experimento, um experimento que demorou bastante tempo, 4 tratamentos. Então, olha só. Grupo duplo OV-Sync, pré-sincronização com OV-Sync, inseminação com OV-Sync. Ou a pré-sincronização com o nosso esquema aqui com implante. E aí fecha com OV-Sync, dobrando a dose do GNRH, mas o GNRH dobrando a dose só nesse D0 aqui, o resto a dose normal. 2 prostaglandinas, tanto no duplo OV-Sync quanto no Exalc-Sync. Tá? O Exalc-Sync também começando com GNRH, só que recebe implante, o duplo OV-Sync não tem implante de progesterona. Prostaglandina D7 e D8, e aqui a diferença é que no Exalc-Sync a gente induz ovulação com cipionato e no duplo OV-Sync a gente induz ovulação com GNRH. Quais eram as atividades semanais do experimento, Como eles fazem manejo na terça-feira e inseminam na sexta, a gente então tem que fazer a pré-sync no sábado. Se iniciar o manejo na segunda e inseminar na quinta, dá para fazer o pré-sync na sexta, consequentemente libera sábado e domingo. Tá? Mas aí depende das fazendas. Então, o que é o manejo? No D-17, que cai aqui com mais ou menos 33 dias em litro, porque o PEV dessa fazenda era 60 dias, a gente inseminava em média por 60, com 33 dias em manejo semanal, em média 33 dias,
faz o manejo da pré-sincronização, seja com o GNRH no D-7 ou colocando o implante no outro grupo. 7 dias depois, faz prostaglandina nos 2 grupos e retira o implante e faz cipionato no grupo da pré-sync com o implante. E aí você pula 3 dias, tá? Na verdade, você vem aqui, pula 3 dias, faz este GNRH aqui, da pré-sync. E aí pula 7 dias aqui, ou então pula 10 dias aqui, ó. Ou seja, todo mundo aí cai no D0 na terça-feira, recebendo o GNRH e o implante no grupo Exalc 5. 7 dias depois, prostaglandina, no D8, prostaglandina, retira o implante, cipionato. No grupo do OV5, faz GNRH na tarde do D9, e todo mundo é inseminada no D10. Tá? Então, esse é o manejo do dia a dia. Então, está aqui, ó. Início da pré-sincronização, aqui os tratamentos, segundo GNRH do pré-sync e off-sync, GNRH dos 2 tratamentos, prostaglandina em todo mundo, e aí as avaliações do experimento, ultrassom, coleta de sangue, etc., que não vem ao caso aqui. Passamos bastão e colocamos a flag para ver CIO, tem informação de CIO, tem informação de tudo nesse experimento, e depois a inseminação no D10. Bom, então está aqui, olha só a imagem. Bastão e a raspadinha, tá? Cada um tem prós e contras. Eu acho que ajuda bastante, mas ambos também tem hora que, em vez de ajudar, às vezes até parece que atrapalha um pouquinho na interpretação dos resultados. O que a gente trabalhou? 835 vacas, 66 primípara multípara, tinha muita primípara nesse estudo. Então, vocês veem aqui, 52,5% de primípara, e depois tem segunda, terceira, quarta, quinta lactação, ou mais. Tá? Bom, o que nós temos de resultados legais aqui? Vou compartilhar com vocês. Porcentagem de vaca com corpo lúteo no T-17, iniciando a pré-sincronização. 75%. Isso com 33 dias em leite, tá, pessoal? Porcentagem de vaca com corpo lúteo no D0 aqui, ó, do protocolo de ATF. 93%. Tá? Variando de 91 a 95, ou seja, as pré-sincronizações funcionaram muito bem. Quantos por cento ovulou ao GNRH aqui no D0? Em média, 68%. Queria mais. Mesmo dobrando a dose, ainda assim teve vaca que não ovulou aqui. Só que nós tivemos praticamente 100% de vaca com o corpo lúteo no momento da prostaglandina. E dessas, 60% com 2 ou mais corpos lúteos, que são as vacas ideais aqui, tá? Ou seja, ambos os protocolos funcionaram muito bem. CIO, vacas que foram pré-sincronizadas com o OV5, 53% de CIO lá no final da inseminação. Quem recebeu a pré-sync com implante, 57%. Quem foi protocolado com o OV5, é esperado, deu menos CIO mesmo, 42%. O que nos surpreendeu deu só 68% de CIO no Exalc 5. No outro experimento nosso, que a gente mencionou aqui, deu 80%. De qualquer forma, deu mais CIO no protocolo Exalc 5. E aqui, separando entre os 4 tratamentos, nas interações, vai de 41% a 71%, com uma média de 55% de CIO. Bom, quando foram protocolados com Exalc 5, as que deram CIO emprenharam bem mais do que quem não deu. Ou seja, mesmo recebendo cipionato, teve vaca que não deu CIO. Foi pouco, mas deu. Mas teve. Essas a fertilidade é muito ruim mesmo. Já no OV5, que recebe GNRH lá no final, deu diferença, mas não foi tão grande. Tá? Mas, obviamente, quem dá CIO emprenha mais. E aqui a fertilidade aos 30 dias. Olha que legal, pessoal. É a mesma fertilidade, né, com pouca diferença entre os grupos, e boa, né, nós estamos falando vaca de alta produção com quase 50% de concepção aos 30 dias, pós-primeira inseminação pós-parto, né?
os que receberam do PlovSync ou o programa, né, Exalc Sync aqui. Se vocês olharem a pré-sincronização com o implante e o estradiol, parece que tem uma vantagenzinha em relação à pré-sincronização com o AVSync. Aqui dados mais robustos, separando os grupos, vendo efeitos principais, com 30 dias e diagnóstico de 90 dias, e as perdas entre 30 e 90. Tá? Já me adianto, nesta fazenda, mesmo fazendo pré-sincronização, a perda gestacional é alta, porque há problemas sanitários e principalmente estresse térmico, etc., que aumenta bastante as perdas. Tá? Então, também o protocolo não faz milagre, a fazenda tem que ter tudo redondinho para que as coisas corram bem. De qualquer forma, o que a gente vê? Que foi muito parecida a fertilidade, ou seja, aos 30 dias, quase 50% de concepção, aos 90 caiu para 37%. Tá? Mas tudo muito parecido, levando aí uma pequena vantagem da pré-sync aqui, com o implante em relação ao AVSync. Mas, no geral, tudo muito parecido. Ou seja, conclusões desse estudo. A gente teve excelentes resultados com ambos os protocolos, seja do PlovSync ou do Exalc-Sync. A pré-sync com estrógeno e progesterona parece ter resultados melhores. Entretanto, se você perguntar para o pessoal da fazenda lá, o que eles preferiram no final, foi o do PlovSync. Porque dá um pouquinho mais de trabalho no dia a dia você manejar implante de progesterona. E o do PlovSync não precisa de implante. Tá? E, né, contrariando aí o que a gente achava, o que se falava no passado, o do PlovSync não funciona no Brasil, está aqui, mostrando que, pelo menos, na Céu Azul funciona. Tá? Então, é uma boa opção aí para a gente trabalhar também como protocolo de pré-sincronização. E aqui é só compartilhar com vocês, para a gente terminar o nosso bate-papo, outros resultados quando fazendas usaram esse nosso programa fechado Exalc-Sync. Ou seja, aos 33 dias em leite, coloca o implante por 7 dias, o implante usado, na retirada da prostaglandina e cipionato, 10 dias depois entra com GNRH dose dupla implante, prostaglandina D7 e D8, na retirada do implante cipionato e insemina no D10 com 60 dias em leite. Aqui são dados dos experimentos nossos, mostrando que na média deu 43%, sem contar esse último experimento, os números vão subir, variando de 32% a 58%, dependendo da fazenda, com uma perda, olha, de 11%, que está para lá de bom para vaca de alta produção leiteira. Duas fazendas, tá? Essa fazenda aqui, 44% era a média que eles tinham de prenhez na primeira inseminação pós-parto, quando entrou com o nosso programa, subiu para 58%. Essa outra fazenda de Minas Gerais era 34%, quando entrou com o programa Exalc-Sync, passou para 48,5%. Tá? Então, realmente melhora os números. Esta fazenda comercial, né, os números dela antes eram o seguinte, ó, 1.244 vacas aptas, inseminou 893, emprenhou 230, ou seja, taxa de serviço de 72%, prenhez por IADES 26%, uma taxa de prenhez a cada 21 dias de 19%. Com 30% de concepção na primeira inseminação, pós-parto, cai para 26%, 28%, não tem muita diferença aqui da primeira, segunda e terceira. Aí, com 6 meses de uso do nosso programa reprodutivo aqui, e outras mudanças que eles foram implementando na fazenda também, que são responsáveis por melhorias dos índices, o que viu? Olha só, fertilidade subiu, principalmente na primeira inseminação, que tem a pré-sync, para 46%. Era 30%. Né? Vacas inseminadas em cio, 33%. Vacas inseminadas em protocolo normal comum, 33%. Vacas inseminadas com o pré-sync, 48%. Tá? Essa aqui são dados também da Fazenda Tainá, que é uma grande parceira nossa. Então,
2017, 18, 19, não fazia pré-sync. Primeira inseminação pós-parto, de 32% a 35%. A partir do momento que iniciou a pré-sincronização, subiu para 40%. Tá? E aqui as demais, olha, mantém aí entre 31% e 34%, as demais inseminações independentes do ano. Então, aqui é legal vocês verem, ó. Ah, mudou outras coisas na fazenda? Não, mas nas demais inseminações a fertilidade foi a mesma. Aqui, com certeza, foi a pré-sincronização que aumentou os índices dessa fazenda. Tá? Então, aqui, para a gente fechar a nossa conversa de hoje, né, só relembrando aqui que a gente busca na IATF protocolos que aumentam a taxa de sincronização, que aumenta a concentração de progesterona durante o crescimento, adequado à concentração de estradiol, folículos pré-ovulatórios de tamanho adequado, que deem cio, que tenham óvulo de qualidade boa e que dê baixa taxa de dupla ovulação. Tudo isso vai produzir uma melhor fertilidade, porque emprenha mais e perde menos. Tá? E esses protocolos de pré-sincronização, que eu mostrei para vocês aí, qualquer programa desse, nos traz esse tipo de resultado. Ah, mas em vaca, você mostrou vaca holandesa, não sei o quê. Em vaca girolanda, tem uma fazenda aqui pertinho de Piracicaba, que nós usamos esse programa reprodutivo também, gado cruzado, os resultados estão excepcionais. Tá? Nós estamos falando hoje de uma fazenda que um ano atrás tinha taxa de prenhez a cada 21 dias de 13%, nós estamos falando agora de 27%, tá? Em um ano. Então, mudou bem a conversa. Claro que tem outras coisas envolvidas, tá? Mas, sim, funciona também em gado cruzado. Antes de finalizar, fazer uma propagandinha aqui do nosso Instagram, eu sei que muita gente já acessa, nós estamos com mais de 9.500 seguidores, né? LRA.exal, que quem não acessou ainda, entra lá, dá uma olhadinha, tem bastante publicações técnicas, tanto no leite, mas também tem no corte, depoimentos, tem bastante material legal para vocês entrarem lá e visitarem, tá? E com isso eu agradeço inúmeros parceiros, alunos, ex-alunos, professores, veterinários, empresas, fazendas, não tem nem como listar todo mundo aqui, agradecer mais uma vez aí as empresas parceiras e a Reagro, que a gente está junto há muito, muito tempo e com certeza nós vamos continuar trabalhando junto por muitos anos. Agradeço aí e retorno para vocês então aí, Rafael. Roberto, muito obrigado mais uma vez. Fantástico. Aí dispensa comentários, né? A gente já sabia que não ia ser diferente, gente do Brasil inteiro já elogiando, e agora acabou que o momento da fala já começou a aumentar as perguntas, tem muita coisa boa para a gente discutir. Pessoal, para quem entrou durante a fala do Roberto, não esteve no início conosco, agora nós vamos entrar para uma fase de perguntas, agora que a gente brinca que é o momento mais divertido aqui do nosso webinar, onde você vai conseguir contextualizar, tirar dúvidas regionais. Já tem gente perguntando de gado de corte, se vaca pasta ou confinado, e qual delas que eu posso fazer pré-sync. Então, tem muita coisa boa para a gente discutir. Mas antes, eu estou selecionando as principais perguntas. Eu só queria trazer 2 recados para vocês, pessoal. Está no modo apresentação aí, né? Ok? Perfeito. Primeiro, rapidamente, apresentar ainda a quem não conhece as empresas do Grupo Reagro. Hoje somos 6 empresas acreditando ter algumas soluções para o agronegócio. Atuamos tanto no gado de leite, que é o foco da discussão de hoje, mas também no corte, no café e na produção de grãos, com trabalho no ensino e na consultoria, né? São as 2 empresas mais antigas. Hoje assistimos mais de 200 fazendas em várias regiões do Brasil, fazendo tanto trabalho técnico e gerencial, e esses mesmos consultores são muitas das vezes os professores, juntamente com convidados do nível do professor Roberto, que compõem os cursos de pós-graduação, os cursos muitas vezes voltados para os consultores de fazenda, e os cursos de gestão para gerentes e produtores, ok?
O Ideagri é o software do Grupo Reagro, focado em fazendas de leite, que faz toda a gestão técnica e econômica. Então, os indicadores, vários deles reprodutivos, muitas vezes difíceis de serem gerenciados em Excel ou qualquer tipo de outro controle. O Ideagri faz aí toda a análise de taxa de prenhez, perda embrionária, etc. O 3R Lab é o nosso laboratório de diagnóstico, com 3 unidades no Brasil, Lavras, Chapecó e Goiânia, com foco em análise de alimento e análise de solo. Reagro Pesquisa, trabalhando forte na área de cereais, validando insumos, variedades de milho, soja, feijão, trigo. Inclusive, amanhã é a principal evento, a Vitrine Tecnológica, o principal evento do Reagro Pesquisa, e começando também com experimentos na pecuária, tanto de leite quanto corte. E a empresa mais jovem do grupo, a Biomip, é uma empresa focada na produção de micro-organismos para controle biológico, controle integrado de pragas e doenças, na produção agrícola, produtos também, produção de cereais, café e pastagem, ok? E, pessoal, várias pessoas já perguntaram no chat, nos grupos de WhatsApp, que tem gente participando, se essa apresentação vai ficar disponível. E aqui estão os canais onde nós postamos, inclusive, os webinars. Então, daqui a aproximadamente 2 semanas, no nosso YouTube, estará disponível o webinar de hoje, e lá estão todos os webinars históricos aí do Reagro. Então, tem muito material interessante. Se você se inscrever, ativar o sino, você recebe atualizações diárias do que é postado no YouTube. Além dos nossos Instagrams, do Reagro Agronegócio, Reagro Leite, Reagro Corte, nós temos aí segmentados para cada uma das áreas, o Telegram e o nosso blog. Nosso blog, além dos webinars, tem todos os artigos e vídeos mais curtos com dicas rápidas dos nossos técnicos. Então, estão aí os canais de comunicação, onde a gente posta diariamente conteúdos de alto nível aí para vocês. E aqui, pessoal, o nosso último recado, principalmente boa parte do público aqui hoje que são veterinários que atuam com reprodução, do nosso curso de pós-graduação em reprodução de bovinos leiteiros online. É um curso que está caminhando agora para a 2ª turma online, ele já acontece presencialmente em vários polos do Brasil, e tem como objetivo trazer realmente novidades, conteúdo aplicável, as atualizações científicas aplicáveis ao Brasil, como as trazidas pelo professor Roberto hoje. Inclusive, o professor Roberto é um dos professores do curso. É um curso online, mas que tem esses momentos de interação, como aqui nós estamos tendo hoje, interações online, ao vivo, com grandes referências do Brasil e internacionais, professores brasileiros que dão aula em várias faculdades, aí, principalmente nos Estados Unidos e Canadá. Então, é um curso que vai falar da parte de projetos, para o consultor ter uma visão realmente sistêmica da fazenda, não está focado só no manejo reprodutivo, falar de fisiologia, fisiopatologia, gestão da eficiência reprodutiva, quais indicadores que vão ajudar ele e vão nortear, né, as ações, e como é que ele monetiza isso. Muitas vezes nós somos usuários, eu sou veterinário também, da gente conseguir mostrar para o nosso cliente o quanto a melhoria zootécnica vai impactar no bolso dele. Nós vamos falar muito disso no curso, inclusive. O impacto da nutrição na reprodução, o impacto da saúde na reprodução, as rotinas reprodutivas, utilização ou não de ultrassom, intensificação das palpações, embrião, utilizo ou não utilizo, e, por fim, a parte de conforto, bem-estar e o seu impacto na reprodução, né, os impactos aí do estresse térmico. Então, nós estamos com a turma prevista para começar agora no final de março. Professores como o professor Roberto Sartori, que está aqui conosco hoje, professor Zequinha, professor Eduardo, do Canadá, professor Zé Eduardo Sanz, da Universidade da Flórida, Rafael Bisinotto, Pedro Monteiro, enfim, figuras aí que já conhecemos, né, e são grandes referências, produtores de conteúdo que estão com a visão prática de sistemas de produção de gado de leite, estarão conosco em momentos como esse de bate-papo e realmente trazendo conteúdos de alto nível.
E, por fim, para finalizar, pessoal, quem está participando aqui hoje, entrar em contato com o Matheus. O Matheus está de plantão, Matheus Reis é nosso consultor dos treinamentos de leite, ou através do telefone ou através do link do WhatsApp dele, que vai estar no chat aí agora. Você consegue interagir instantaneamente com ele para tirar toda e qualquer dúvida, e os participantes do webinar vão ter uma condição que nenhum outro aluno do curso ou matriculado até agora teve, que é de 10% de desconto, e o benefício ainda de mais 5%, dependendo da pontualidade dos pagamentos. Então, você pode ter 15% de desconto nessa pós, se inscrevendo hoje até a próxima sexta-feira, antes aí do carnaval, se matriculando conosco, ok? Então, eram esses os recados, pessoal. O professor Guilherme está nos bastidores aí, mas à disposição para participar conosco desse momento de discussão. Enquanto eu falei aqui, saiu de 8, foram para 18 perguntas, eu não sei se a gente vai conseguir responder todas. E agora, pessoal, na hora que eu começar as perguntas, eu queria só aproveitar esse pequeno intervalo para que vocês avaliassem o nosso webinar. A gente faz uma enquete em todos os eventos, realmente para melhorar esse momento, ouvir-os para gerar cada vez mais pontos de melhoria. Então, é algo que vocês fazem em poucos segundos, por gentileza, acabou de aparecer na tela de vocês. Respondam, por favor, essas 3 perguntas, nos ajudam muito a nos dar novos direcionamentos aí aos webinars. Professor Roberto, então, vamos às perguntas. Eu queria começar, inclusive, com uma pergunta mais macro, relacionada aí às premissas para uma fazenda definir se ela começa a usar ou não o pré-sink. O que são aí os pontos que vão startar essa decisão? Bom, Rafael, essa pergunta é excelente, tá? Por quê? Às vezes a gente dá uma palestra aqui, bate um papo e a turma se empolga, né? Mas a gente tem que entender que as coisas, às vezes, têm que ser gradativas. Nós estamos num momento de refinamento muito grande em programas reprodutivos e muito bem-sucedidos. Mas se uma fazenda não trabalha com IATF, por exemplo, de rotina, se a equipe ainda não está bem treinada, não está capacitada, a indicação nossa é começar devagar, um protocolinho básico de IATF para a turma se adaptando, treinando, vendo os resultados iniciais e depois, à medida que a coisa vai evoluindo, e obviamente, tendo aí algum programa de gerenciamento de dados, como, por exemplo, o IDEAGRE, porque sem isso também não adianta nada, que você pode fazer o que você quiser, mas se você não mede os resultados, para você ter um diagnóstico do que foi feito, se deu o resultado positivo ou não adianta nada. Então, você tem que ter uma equipe competente também nesse sentido, de colher as informações, alimentar o sistema e saber analisar esses dados. Tá? Ou seja, é um pacote completo. Além disso, tem que ter instalações adequadas para o manejo dos animais, para aprender, aplicar injeções, etc. Não obrigatoriamente tem que ter canzil, quando tem canzil ajuda bastante, mas tem muitas fazendas que na saída da ordenha tem o curralzinho ali de manejo, que dá para fazer tranquilamente todos os manejos reprodutivos. Ambiência faz toda a diferença, sanidade, nutrição, ou seja, o pacote como um todo. Mas, especificamente, em relação ao manejo reprodutivo, a pré-sink, o que a gente falou aqui, é um refinamento de quem já tem o hábito de fazer IATF e a equipe está bem treinada, capacitada. Tá? Não adianta, nunca fez e querer fazer tudo isso ao mesmo tempo. Vai dar errado. Vai dar errado. E assim, errou uma injeção, errou um dia de tratamento, dá zebra. Isso daí tem que ser criterioso. Se eu falei para vocês que o intervalo entre a pré-sync, o fim da pré-sync e o início da sincronização é de 10 dias, são 10 dias. Não são nem 9, nem 11, são 10. Tá? Não dá para fazer. Então, vamos conversar. Talvez você vai buscar uma outra alternativa. O que nós mostramos aqui é para ser feito
ao pé da risca. Ah, não posso fazer no sábado, e na terça faz na sexta e na segunda, né? Mas os intervalos, as doses têm que ser respeitadas, tá? Isso daí é uma palavra até em inglês que é difícil achar uma tradução para o português, que é compliance, né? Acho que na Reagro vocês falam muito sobre isso. Não sei nem se vocês já têm uma palavra abrasileirada para compliance, mas compliance é seguir à risca tudo que foi recomendado e fazer direitinho. Mas é isso. Perfeito, Roberto. Então, uma pergunta aqui interessante, a gente viu que os experimentos foram conduzidos em fazendas de confinamento, média mais alta. Então, uma pergunta relacionada a fazendas de médias mais baixas ou sistemas de pastejo. O pré-sync vai ter o mesmo impacto? Provavelmente não. Nós não temos esses dados, nós não temos essa informação. Quanto menor a produção de leite, menor é a necessidade de você ter todas essas preocupações. Por quê? Porque realmente por isso que eu fiz questão de começar a nossa conversa com aquele embasamento fisiológico da vaca de alta produção. Ela é o grande desafio. Tá? Fazendas com produção de leite baixa, quando eu falo baixa, é menos de 20 quilos, tá? De 20 para cima, tudo bem que a gente trabalhou com vaca de 35, 40, 50 quilos, mas de 20 para cima já estou falando produção que responderia a essa pré-sync. Tá? Agora, vaca a pasto, sem muita suplementação, não vai dar nem 20. Aí não. Agora, uma vaca mestiça, girolanda, dando 30 e poucos litros, essa vaca vai responder. Tá? Pode fazer esse programa reprodutivo que sim, vai dar certo. Não é o fato de ser mais intensivo ou menos intensivo. O que vocês têm que ver é o nível de produção do rebanho. Tá bom? E raça também é muito relativo nessa história aí. Deixa eu só aproveitar, eu estou vendo no chat uma pergunta, eu não sei se vocês vão fazer ou não, porque tem bastante... Pode responder, sem problema. Não, é só para não deixar dúvida para o pessoal, que tem uma aqui de vaca Nelore. E assim, a fisiologia do gado Nelore, do gado de corte, é diferente do leite. A vaca leiteira, ela tem excesso de pulsos de LH, que compromete a qualidade do ósseo e, consequentemente, do embrião. Então, eu tenho que aumentar a progesterona dela durante o protocolo para baixar pulso de LH e melhorar a qualidade do ósseo. No gado de corte, é o contrário. Eles têm carência de pulsos de LH. Então, a pergunta aqui é implante monodose versus implante com mais progesterona, implante de meio grão versus 1 grão. No gado de corte, curiosamente, a gente busca o contrário. Você quer baixa progesterona durante o protocolo. Você quer usar monodose, muitas vezes usa implante já de segundo uso, para que aumente a pulsatilidade LH, não deixe o folículo entrar em atresia, esse folículo continua a crescer e ovular lá no final. Um dos grandes problemas do gado de corte é isso, além de deficiências nutricionais, também a própria fisiologia deles leva a essa situação. Então, a gente tem que pensar o contrário quando trabalha com gado de corte. Você quer baixa progesterona para que tenha um folículo que ovule no final. E não tem problema com a qualidade do ósseo, tá? Só para deixar isso bem claro aqui, eu acho que fica legal para a turma entender os conceitos. E tinham realmente várias perguntas aqui de gado Nelore, realmente. Gado Zebu. Ótimo. Outra pergunta interessante, professor Alberto, se esse programa de pré-sync, se ele vai beneficiar uma vaca que adoeceu no período de transição. Eu não compartilhei com vocês, porque não é o tema da aula de hoje, tá? Do webinar de hoje. Mas nessa fazenda Céu Azul, uma das estagiárias nossas, a Ana Luísa, ela fez uma análise paralela, comparando vacas que ficaram doentes versus quem não ficou, fertilidade, perda gestacional, etc. O problema é que nós não tivemos vacas que não foram submetidas ao pré-sync. Todas foram. Mas o curioso, diferente dos dados, por exemplo, do Eduardo Ribeiro, etc., não deu diferença na perda gestacional quem
teve doença ou não, né? Então, isso chamou bastante atenção, apesar de que todo mundo perdeu bastante, né? 25% de perda. Mas, mesmo fazendo pré-sync, etc., quem ficou doente no pós-parto, teve doenças uterinas, etc., emprenhou menos do que quem era saudável. Tá? Perdeu igual, mas a fertilidade ao protocolo de quem tem histórico de doença foi menor. Ou seja, não tem nada que consiga reverter efeitos negativos na fertilidade de quem teve uma retenção de placenta, uma metrite, uma endometrite, etc. E problema de casco, estresse térmico. Não tem protocolo que resolva isso. Tá? Então, por isso que a gente tem que trabalhar muito essa parte aí de manejo nutricional e sanitário dos animais para ter o mínimo possível de vacas com problema. Porque elas vão dar BO em algum momento. Elas estão com... Sim, a lactação dela está comprometida e a reprodução dela está comprometida nessa lactação comparada a vacas saudáveis. Né? Mas a perda não foi diferença nesse caso. Perfeito. Professor, pergunta do Murilo, Murilo Roveda. Acho que a partir da sua fala sobre a importância de progesterona alta, né, em alguns momentos aí do protocolo, qual é a sua opinião sobre a aplicação de progesterona injetável no D0? É complicado, viu? Porque nós temos dois tipos de progesterona injetável. A de curta ação, que ela não dá um pico muito grande e no dia seguinte já cai. Ou seja, não dura nada. O impacto é quase nulo. E o de longa ação, que também dá um pico alto, cai em 2, 3 dias, só que é bimodal. Esse é o problema dela. Ela cai, mas ela não cai totalmente. Aí ela fica uma progesterona residual. Na dosagem que a gente fez aqui, tudo bem que foi vaca Nelore, mas 14 dias depois da aplicação de progesterona injetável, ainda tinha vaca com progesterona residual circulante. E lembra que eu falei que no momento da inseminação, você quer progesterona zero? Né? O trabalho do Pedro mostrou muito bem isso daí. Cai para metade a fertilidade das vacas, você tem um cheirinho de progesterona ainda no momento da inseminação. Então, eu tenho muito medo, acho perigoso usar progesterona injetável de longa ação no D0 do protocolo de IATF. Eu não usaria. Tem outras situações que dá para pensar em usar, mas com pouca ação ainda no gado leiteiro, para ser bem sincero, tá? E para você ter uma progesterona alta, que nem eu falei para vocês, equivalente a um corpo luto, você tem que dar um tiro de canhão de progesterona injetável, não é 50, 100, 150 miligramas, não. Estamos falando aí de 300, 600 miligramas para cima, tá bom? Então, ainda usar com restrições aí a progesterona injetável em vaca leiteira. Perfeito. Pergunta do Dalton Braz, pessoal, sobre quantos dias após o parto devemos introduzir o implante. Acho que aí vai estar ligado ao PF da fazenda. E se esse implante pode ser de segundo ou terceiro uso? Boa pergunta. Então, é o seguinte, em primeiro lugar, né, tradicionalmente, a turma da Reagro está acostumada com isso também, o brasileiro gosta de um PF curto. Mas PF curto significa desespero, né? Por que você tem PF curto? Porque você tem que dar mais chance para a vaca emprenhar o mais cedo possível. E como, em geral, os índices nossos não são bons, a gente tem que fazer isso mesmo. Mas quanto melhor o índice da fazenda, por exemplo, essas fazendas aí com 50% de concepção na primeira inseminação pós-parto, usando o pré-sync, por exemplo, você não precisa ter um PF de 50 dias nem de 60. Dá para até começar a jogar mais para frente. Quanto mais cedo você inseminar, menor é a fertilidade e maior é a perda gestacional. Tá? Fato. Agora, se a fertilidade for ruim no rebanho e baixa a persistência de lactação, também você não pode demorar muito para começar a inseminar. Então, eu acho que assim, muito antes de 60 dias, tem sido meio prematuro, tá?
eu acho, em termos gerais, a não ser que a fertilidade da fazenda seja muito ruim. Mais de 60 dias de PEV para fazendas com boa fertilidade. E dá para se dar. Só para vocês terem uma ideia, na Universidade de Wisconsin, o PEV é 75 dias. E a taxa de preença a cada 21 dias lá é 31%. Tá? A concepção média na primeira inseminação é 55% a 60%. Então, dá para fazer isso. Tem fazenda americana com PEV de 90 dias. Então, vamos dizer aí, o que a gente tem preconizado aqui no Brasil, PEV de 60. Então, você está iniciando, em média, se você fizer manejo semanal, a pré-sincronização com colocação de implante com 33, 35 dias em leite. Isso aí está super tranquilo. Tá? Então, é por aí. A partir de 30 dias em leite, já está dando para começar as pré-sincronizações. Perfeito, Roberto. Nós estamos caminhando para o momento final, né? E passa rápido realmente esse momento das perguntas. Eu queria selecionar aqui, eu já dei um apanhado nas perguntas e acho que tem 2 grupos aqui que dá para a gente sintetizar. Um deles, uma pergunta aqui do Arthur, perguntando sobre o uso do GNRH 12 horas antes da inseminação. Quais são os benefícios? Existe influência em casos de absorção embrionária e prenhez de gêmeos? Tá. Então, é o seguinte, eu mostrei os dados lá do Carlos Consentini, em que nós fizemos ou cipionato na retirada do implante ou GNRH, na verdade, não é 12, são 16 horas antes da inseminação. E o cipionato até teve um desempenho um pouco melhor, deu mais cio, menos perda gestacional. Então, a gente não está abrindo mão do cipionato. A pergunta é, além do cipionato, faço também o GNRH? No trabalho do Consentini, não teve efeito positivo, não teve vantagem nenhuma fazer o GNRH. Entretanto, há outros relatos, principalmente quando vacas não dão cio até a hora da inseminação, ou pouco antes da inseminação, de esse GNRH ajudar. Tem fazenda que eu uso, independente de qualquer coisa, eu uso o GNRH 16 horas antes da inseminação, mesmo fazendo cipionato na retirada. Que fazenda é essa? Tem algumas fazendas que, curiosamente, não sei porquê, e dependendo, principalmente em época de mais estresse térmico, e eu tenho certeza que alguns de vocês vão se identificar, você faz esse protocolo que eu falei para vocês, o Exalc 5. Cipionato no D10, vai inseminar no D11. Insemina no D... Você faz cipionato no D8 e insemina no D10. Tem muitas fazendas que reportam que vacas continuam em cio depois da inseminação. E aí, o que eu faço? Insemino de novo? Não insemino? Nessas fazendas, quando começa a dar esse probleminha, eu instituo esse GNRH na tarde anterior à inseminação e elimino esse problema. Resolvido. Então, aí vai ter muito pouca vaca dando cio prolongado depois da inseminação, porque a pionada fica doida com isso, eles não sabem o que fazer. E muitos deles gastam 2 doses de sêmen nessa situação. Tá? Então, a gente, sim, usa nessas situações. Mas, tirando isso, nesse programa reprodutivo nosso, com implante e cipionato, eu vejo pouca necessidade do uso do GNRH antes da inseminação. Mas vocês viram também que o duplo OV5 funcionou bem para caramba lá na Céu Azul, né? Então, aí sim ele entra na rotina do programa, só que daí não tem mais cipionato e não tem implante. Tá? Essa é outra coisa legal desse programa. Se tudo der certo, nunca nós vamos ter a proibição de uso de ésteres de estradiol no Brasil. Mas se acontecer, nós já temos um protocolo aí que não precisa de estradiol, nem benzoato, nem cipionato, e que nós sabemos que funciona. Tá? Mas o Uruguai já não pode mais, a Argentina já estão proibindo, os Estados Unidos não pode, Canadá não pode, a Austrália, Nova Zelândia não pode, a Europa, então, nem pensar. A gente ainda está guerreiro aqui, vamos ver quanto a gente vai aguentar. Mas é isso. Muito bom, Roberto. E eu acho que agora, para finalizar, e tem mais de 2 perguntas aqui a respeito, se existe um modelo de pré-sync encaixando com rotinas
de veterinário, ou a cada 14 ou a cada 7 dias, para que o manejo aconteça junto com a avaliação reprodutiva? Geralmente, a gente gosta muito que a visita do veterinário seja semanal. Tá? Então, nas fazendas que a gente trabalha, que a gente tem parceria, o veterinário costuma ir às segundas ou às terças-feiras, que cai no D0 do protocolo. Tá? E coincide com muitas atividades. Então, por exemplo, a pré-sync, o início da pré-sync, ele não está lá, mas nós não precisamos do veterinário para fazer isso. Tá? Ele liberou a vaca, e, aliás, tem fazenda que simplesmente faz pré-sync em todo mundo, independente de condição uterina. Essa é uma das coisas que talvez justifique o fato da pré-sync com implante e prostaglandina em cipionato ter desempenhado um pouquinho melhor que o OV-Sync na pré-sync. Porque o que acontece? O OV-Sync não dá cio, mas esse esqueminha com implante e a prostaglandina em cipionato, elas dão cio. E isso é bom para limpar o útero, né? Então, eu não consigo ver um tratamento melhor para uma endometrite do que isso que nós fazemos já de pré-sync. Então, eu particularmente, tem veterinário que não gosta disso, não concorda, e eu respeito, eu não faço mais exame ginecológico em vaca. 100% porque assim, as que eu diagnosticaria com endometrite, eu ia tratar dessa forma. Se 100% delas entram nesse programa, para que eu vou fazer exame ginecológico? Entendeu? É a minha forma de trabalho. E está dando certo. Né? Então, vai super bem. Então, eu gosto dessa estratégia aí. O dia do diagnóstico é o dia de soltar protocolo, inclusive de ressincronização, etc., que é o D0 do protocolo. Então, esse é o dia que o veterinário deve estar lá para acompanhar as atividades. Tirando esse dia, o resto a turma da fazenda faz, de rotina. Não precisa o veterinário estar lá para ser feito. Tá? Voltando à pergunta anterior, uma coisa que eu não respondi é a questão dos implantes na pré-sync. Por exemplo, nós trabalhamos muito com implante de 1,9, 2 gramas de progesterona. E esses implantes dá para usar 3 vezes, tá? Ou até mais. Então, eu uso de rotina um implante desse de terceiro uso na pré-sincronização. E dá para usar de segundo uso ou novo durante as sincronizações ou ressincronizações. Tá? Outra coisa, o fato de ser de 1,9, 2 gramas ou 1 grama, não necessariamente quer dizer que vai liberar mais ou menos progesterona naquela vaca. Se você pegar um implante de 1 grama, que tem a mesma superfície de contato que um de 2 gramas, ele vai ter o mesmo efeito na vaca leiteira, tá? Quando usado pela primeira vez. A diferença é que você pode usar mais vezes os que têm mais progesterona contido nele, porque a progesterona residual vai ser maior. Mas durante aqueles 8 dias de colocação do implante, a quantidade de progesterona liberada vai ser a mesma, independente do implante ter 1 ou 2 gramas, contanto que eles tenham a mesma superfície de contato. Tá? Isso é uma informação importante que nem todo mundo tem esse conhecimento. Acho que voltou. Eu não sei se foi você ou eu que travei. Eu também fiquei sem saber, mas agora está ok. De qualquer forma, eu vou terminar a minha resposta, então, caso tenha sido travado. Então, o que eu quero dizer é que um implante de 1 ou 2 gramas, ou 1,9 gramas, 1,5 gramas, se tiver a mesma superfície de contato, naquele período de tempo que está na vaca, ele libera a mesma quantidade de progesterona. A diferença é que eu vou poder reutilizar mais vezes o implante que tem com mais progesterona inicialmente. Tá? Só isso. Então, tem muita gente que tem medo de usar implante de 1 grama em vaca leiteira, não tem que ter medo, não. Os monodoses, sim. Monodoses, eles liberam menos. Procurar evitar a monodose em vaca leiteira, tá? Perfeito, Roberto.
Eu acho que cumprimos muito bem com o propósito, né, que é realmente trazer esse impacto, os números que a pré-sincronização tem gerado nas fazendas. Mais uma vez, é uma satisfação enorme contar com seu apoio, sua bagagem, isso é indiscutível, né? Você é para nós uma das referências já há anos na área de reprodução, dando aula na pós, participando dos nossos eventos. Obrigado por sempre estar disponível aí, né? Depois de um dia de trabalho, ficar quase até 9 horas debatendo protocolo e fisiologia não é fácil, não. Prazer. Mas obrigado de verdade, obrigado a todos. Tivemos mais de 200 pessoas hoje conosco. E, pessoal, qualquer dúvida, os links, tanto para as redes sociais do Reagro, para saber sobre os cursos, sobre o nosso trabalho de consultoria, estão aí no chat. Fiquem à vontade nesses momentos finais para acessá-los e entrar em contato com a nossa equipe. Roberto, mais uma vez, obrigado, e a todos aí que nos ajudaram nesse evento nos bastidores. Um abraço a todos, bom descanso. Com Deus. Valeu, Rafael. Obrigado aí, um grande abraço. Até a próxima. E, pessoal, não esquece de acessar nosso Instagram lá, hein? Isso Abração. aí. Obrigado, Roberto. Tudo de bom. Tchau.